Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas, onde hoje a gente vai abordar sobre a expansão marítima. Então, vamos entender a parte introdutória dessa expansão comercial, observar quais foram os países que fizeram parte dessa rota marítima, dessa rota comercial e qual o objetivo delas. Vamos ver isso no decorrer da nossa aula. E aí, estão preparados para mais uma aula? Estão preparados para mais um conteúdo? Sim? Então, vamos começar. O que nós temos como ponto de informação e esclarecimento? Observe. A expansão marítima, ela ocorreu no período do século XV até o século XVIII. E quando a gente fala dessa expansão marítima, temos que se referir especificamente a um continente. Que continente é esse? O europeu, onde dentro da nossa história mundial, ou seja, da história do nosso planisfério, ele é conhecido como um velho mundo, onde ocorreu as principais mudanças, as principais revoluções políticas, sociais, econômicas e territoriais, modificando a estrutura de outros territórios, ou seja, de outros continentes. Qual o objetivo da expansão marítima? Era explorar o oceano que os rodeava, além de encontrar especiarias, ou seja, comercializar especiarias da Ásia na Europa. Então, eles iam até o continente asiático, comprava especiarias, porcelanas, tecidos, levava de volta para a Europa e vendia nas feiras. Lembrando que essas feiras europeias, elas não ocorriam semanalmente, e sim, elas ocorriam mensalmente. Então, elas ficavam um período em cada cidade ou em cada país, esse período equivalente a 30 ou 45 dias, e depois se deslocavam. Essas viagens da expansão marítima, elas deram início por volta do processo da Revolução Comercial, onde foi a expansão à rota marítima comercial dos países europeus, ao encontro de culturas diferentes da exploração de um novo mundo. Como eu mencionei para vocês, a Europa é conhecida como um velho mundo. Então, colocando aqui, Europa é um território correspondente ao velho mundo. Através das expansões marítimas, territórios foram sendo conquistados e um desses territórios foi o quê? O continente americano, ou seja, a América, que passou até então a ser conhecido como um continente, ou seja, um território chamado de Novo Mundo. Então, a Europa, nesse período, era conhecido como Velho Mundo, continente já existente, continente já formado com suas histórias, e a América um território totalmente novo, desconhecido, que ia iniciar o seu processo de colonização, de exploração e reconhecimento das terras, passa a ser chamado de Novo Mundo. E aí, diante desses acontecimentos, as primeiras navegações europeias, elas giraram em torno de 2 países, mas principalmente um país, conhecido como Portugal. Então, dentro da nossa história, Portugal, deixa eu escrever aqui para vocês, Portugal, dentro dessa história de grandes navegações, de expansões marítimas, ele foi o primeiro país a realizar esse processo, ou seja, ele foi o pioneiro. Mas, além de Portugal, tivemos também outro país. Qual foi esse outro? A Espanha. Então, além de Portugal, a Espanha também fez parte dessas grandes navegações. Foram os únicos países, professora? Não, não foram. Mas Portugal, primeiro país, Espanha, segundo país. Além deles, tivemos franceses e tivemos ingleses. E aí, com o passar do tempo, os outros países europeus também foram fazendo parte dessas navegações, como Holanda, como Alemanha, mas principalmente Portugal e Espanha, porque tinham grandes conhecimentos com relação ao oceano, principalmente Portugal, conhecimento marítimo, conhecimento com relação às cartografias. Então, eram os principais países dessas rotas comerciais. Aí na tela nós temos o seguinte:
As primeiras grandes navegações permitiram a superação de barreiras comerciais na Idade Média, fazendo com que o desenvolvimento da economia mercantil e o fortalecimento da burguesia crescesse. A necessidade do europeu lançar-se ao mar resultou de uma série de fatores. Olha quais foram os principais fatores, o que influenciou nessa expansão marítima europeia. Fatores sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. A Europa saía de uma crise no século XIV e as monarquias nacionais eram levadas a novos desafios, que resultariam na expansão para outros territórios. Onde essas rotas a gente pode observar aqui no mapa. Cada uma dessas cores demonstra países dominantes sobre essas rotas marítimas comerciais e o período que elas aconteceram. Observando, nós temos de amarelo descobridores ingleses e franceses entre 1497 a 1524. Observando, a gente percebe que está localizado esse período de descobrimento do novo continente, de uma nova terra, especificamente na parte norte e na parte central do continente americano. Nós temos de vermelho Pedro Álvares Cabral, entre 1492 e 1500. De verde, nós temos Américo Vespúcio, de 1499 a 1519. De roxo, nós temos os conquistadores espanhóis, 1519 a 1531. Então, observando cada um desses pontos, a gente pode perceber que o nosso território, Brasil, localizado especificamente neste ponto, nós tivemos quais conquistadores, descobridores, povoamentos dentro do nosso território. Tivemos Pedro Álvares Cabral, que foi quando chegou no nosso território em 1500, e aqui começou a conquistar e a explorar as terras para Portugal. Mas antes disso, a gente pode identificar que Américo Vespúcio havia passado anteriormente pelo nosso território, havia chegado nas nossas terras anteriormente, mas essas terras não foram conquistadas. Conquistadores espanhóis, nós temos aqui, ó, de roxo, chegando também, passando por nosso território. Espanhóis estiveram nos territórios brasileiros, também não encontraram, na época que eles passaram, nada produtivo, porque estava no período de seca, mas quando os portugueses chegaram, já estava em no processo de reestruturação da nossa vegetação, ou seja, mata verde, rios com peixes, vamos dizer assim, em abundância, animais fortes, porque estava tendo alimentos e eles estavam tendo água para o seu sustento, ou seja, não estava num período de seca. Então, observando esse mapa, a gente vê o processo da Europa para o continente americano especificamente. Ou seja, o Velho Mundo para o Novo Mundo. Quem é o Velho Mundo? Europa. Novo Mundo, América. Quem fez parte dessa exploração do continente americano de forma geral? Pegando a América do Norte, América Central e América do Sul. Tivemos portugueses, espanhóis, franceses e ingleses. E aí, diante dessas rotas comerciais que a gente acabou de ver, de quais países? Portugueses, espanhóis, franceses e ingleses, numa linha de importância, lembrando que Portugal tinha maior importância por ser o pioneiro, por ser o país que tinha conhecimento náutico. Os outros vieram numa consequência, ou seja, através de concorrências comerciais. Aí aqui na tela nós temos o seguinte: a Europa atravessava um momento de crise, pois comprava mais que vendia. Por quê? A Europa não tinha grandes produtos dentro do seu território, então eles precisavam se deslocar até o continente asiático, especificamente até a Índia, para comprar esses produtos e comercializar nas suas feiras. Só que ao chegar nas feiras, nem sempre esses produtos eles eram vendidos de forma rápida, pela questão do valor, pela questão do benefício para a sociedade.
então acabava ficando o quê? Ali em estoque. Diante disso, no continente europeu, a oferta era de madeira, pedras, cobre, ferro, estânio, chumbo, lã, linho, frutas, trigo, peixe e carne. Essa era a oferta dentro do território europeu. Já os países do Oriente, especificamente a Índia, como eu acabei de mencionar a vocês, eles ofereciam, ou seja, o que eles tinham de grande valia: açúcar, ouro, cânfora, sândalo, porcelanas, pedras preciosas, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, ungüentos, óleos aromáticos, drogas medicinais e perfumes. Começando da questão dessas drogas medicinais, o que eram isso? Eram as ervas medicinais de fazer chá, cidreira, camomila, capim-santo. Então, dentro desse processo, analisando a questão comercial, a Europa ficava atrás. Por quê? Os grandes produtos, os grandes benefícios para os europeus estavam no Oriente Médio, especificamente na Índia, porque eram produtos desconhecidos para eles. Então, quando eles iam até a Índia para comprar esses produtos e retornavam para vender nas feiras da Europa, naquele ponto eles conseguiam se destacar, porque eram produtos diferentes daquilo que já era oferecido para o povo. Aqueles produtos que a Europa já tinha conhecimento, então que para eles, como tinha grande abundância, o mercado ele não tinha grandes, vamos dizer assim, grandes lucros, porque a concorrência era grande. Quando passaram a ir comprar essas especiarias, esses produtos na Ásia, aí sim passaram a lucrar, passaram a ter um mercado ampliado, principalmente portugueses, espanhóis, ingleses e franceses. Cabia aos árabes o transporte de produtos até a Europa em caravanas realizadas por rotas terrestres. Então, antes de existir a rota comercial, esses produtos eles eram levados por terra, ou seja, era uma rota terrestre, saindo do continente asiático, cruzando o Oriente Médio e chegando até o continente europeu. O destino era em cidades de Genova e Veneza, na Itália, que serviam como intermediários para a venda de mercadorias ao restante do continente. Então, antes de começar a expansão marítima, a Itália ela fazia essa parceria com os árabes, comprava os produtos, esses produtos eram levados até a cidade de Genova e Veneza, e lá ele dava início ao processo de comercialização dentro do território. Outra rota disponível era pelo Mar Mediterrâneo, monopolizada por Veneza. Por isso, era necessário encontrar um caminho alternativo, mais rápido, seguro e principalmente econômico. Foi daí que os portugueses, com o seu conhecimento náutico, começaram a encontrar novas rotas comerciais, vindo pelo Oceano Atlântico e aí cruzando o continente africano. Lembrando que lá no finalzinho do continente era onde existia o maior perigo na visão deles, é onde muito dos navios acabavam naufragando ou sendo atacados por outros navios, chamados de navios piratas. E aí, diante do que a gente está vendo até agora, o que temos como ponto base que vocês precisam deixar aqui fixado na sua mente? Primeiro, que a expansão marítima europeia ela pode ter outras denominações, ou seja, outras nomenclaturas, outros nomes. Então vamos entender, pode ser expansão marítima europeia, pode ser expansão comercial ou pode ser grandes navegações. Um desses três nomes, eles têm a mesma definição, então muda o nome, mas as características, as definições vão ser o quê? As mesmas, mais uma vez. Quando a gente fala de expansão marítima europeia, pode ser também expansão comercial ou grandes navegações. Em que período ocorreu esse movimento, esse ato? Entre o século XV e o século XVII, no começo do século XVIII, contribuiu para que a Europa tivesse um grande domínio entre os séculos XIV e o século XV, nesse período da Idade Média, ou seja, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, Idade Contemporânea, vamos dizer assim, século XIV, século XV, a transição, tornando-se uma grande
expansão marítima, um grande potencial comercial entre o século XV e o século XVIII. Lembrando que é final do século XVII e início do século XVIII. E isso ocorreu através das grandes navegações, especificamente, inicialmente, por 2 países. Primeiro país, Portugal, segundo país, Espanha, e os outros 2 países que vêm junto com eles, consequentemente, ou seja, nessa sequência, França e Inglaterra. Esses processos de grandes navegações estavam relacionados com as atividades comerciais, contribuindo assim para o processo de acumulação de capitais na Europa. Lembrando a vocês que quando a gente fala de capitais, estamos se referindo especificamente a dinheiro, não é capital de um território, é capital financeiro. E que os principais fatores que geraram essa expansão marítima foram, observe, o caráter comercial se deu a definir através de um processo como uma empresa comercial de navegação ou com grandes empreendimentos marítimos, formação de um Estado nacional e a centralização política. As grandes navegações contribuíram para a questão política, para a questão social, econômica e cultural. As grandes navegações só foram possíveis com a centralização desse poder político, pois fazia-se necessário uma complexa estrutura com relação a materiais de navios, armas, homens e recursos financeiros. Então, nesse ponto aqui, acabou se unindo 2 países. Quais foram esses 2? Portugal e Inglaterra. De que forma? Portugal tinha conhecimento marítimo, Portugal tinha estudo náutico, Portugal tinha os estudos das cartas, dos mapas, das cartografias, então ele conhecia o território. Já a Inglaterra, ela tinha financeiro, então a Inglaterra patrocinou, financiou essas navegações em parceria com Portugal. Por conta dessa parceria, entra um outro contexto histórico mais lá à frente, que influencia no desenvolvimento do Brasil. Que contexto histórico foi esse? Como a Europa estava se desenvolvendo, em alguns países se destacando em setores diferentes, a França, vendo a Inglaterra crescendo economicamente, vendo a Inglaterra se tornando uma grande potência industrial, começou a proibir os países europeus de fazerem parcerias com a Inglaterra, ou seja, de comercializar. Os países tinham medo da França, medo de Napoleão Bonaparte, que era um militar que tinha um grande poder francês, ele conseguia colocar esse poder diante de outros países, ou seja, com ameaças. Então, o que foi que a França determinou? Que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra, exatamente para impedir que a Inglaterra tivesse crescimento econômico. Mas um único país da Europa não aceitou, não colocou em prática, ou seja, ele não fechou esse acordo. Quem foi? Portugal. E por que Portugal não fechou acordo com a França, ou seja, não fez o que a França estava determinando? Porque Portugal tinha parcerias com a Inglaterra. Qual parceria? Desde esse período das grandes navegações. Então, elas eram aliadas. Portugal tinha um conhecimento náutico, a França tinha o capital financeiro. Então, eles se uniram nesse ponto. Quando Bonaparte, França, determinou que nenhum país pudesse negociar com a Inglaterra, todos os outros países se afastaram, menos Portugal. Por quê? Porque era seu aliado, era aliado da Inglaterra. Então, o que foi que aconteceu? A França, então, colocou a seguinte situação: não vai cumprir a minha ordem, não vai realizar o bloqueio continental, não vai deixar de fazer parcerias com a Inglaterra, não vai continuar descumprindo a ordem nossa. Então, se prepare, Portugal, que nós vamos lhe atacar. E aí, o que foi que o rei de Portugal fez, Dom João? Reuniu toda a família real. Durante a calada da noite, como a gente pode dizer, durante a madrugada, em rota de fuga, saiu de Portugal e veio com destino ao Brasil, que nesse período já era colônia de Portugal.
Então, nesse período, o Brasil já estava sendo explorado, o Brasil já estava sendo povoado, já tinha passado pelo processo das capitanias hereditárias, já tinha sido dividido em 15 lotes, a capital do Brasil já era Salvador, então já tinha um processo de expansão, já tinha vilas construídas, cidades construídas. O rei de Portugal, Dom João, então, mandou uma carta comunicando que ele estaria vindo para o Brasil. Saiu de Portugal fugindo com medo do ataque da França. Veio para o Brasil, Portugal ficou sem domínio, os franceses invadiram Portugal, os ingleses, que eram aliados dos franceses, fizeram o quê? Entrar em combate, aliado dos portugueses, entrar em combate com os ingleses, tiveram o poder de volta, expulsaram os ingleses. Calma, vamos recapitular. Calma, certo? Começa a falar e tem hora que, para quem não está entendendo, se perdeu no meio da nossa aula, bora lá, bora entender, bora compreender, tá bom? Que às vezes começa a falar e a gente vai, ó, colocando os pés pelas mãos, vamos dizer assim, né? Mas vamos recapitular, tá bom? Vamos compreender. O que eu estava explicando a vocês. Quando Portugal foi invadida, a família real já estava no nosso país, havia fugido para o Brasil, com medo da França, com medo de Napoleão Bonaparte, que havia dito que iria atacar o seu território. Diante disso, como a Inglaterra era aliada de Portugal, o que foi que a Inglaterra fez? O que foi que os ingleses fizeram? Foram para Portugal, que até então já estava com os franceses lá, brigaram, guerrearam entre si, quem? França e os ingleses dentro do território de Portugal, eles guerrearam entre si. Os ingleses conseguiram expulsar os franceses, conseguiram ter o domínio de volta das terras portuguesas que não iam ser dos ingleses, iria ser dada para Portugal, porque eles eram aliados. Diante dessa expulsão dos franceses, rei de Portugal, que estava no Brasil, recebe o quê? Uma carta comunicando o que havia acontecido, que o seu território já estava nas mãos dos portugueses, que o rei precisava retornar. Daí em diante, o Brasil passou a ter o seu príncipe regente. História do Brasil que a gente vai ver mais à frente. Mas aqui é para vocês entenderem que de uma ação lá na Europa, acabou caindo no nosso território, dando início à nossa história, dando início ao processo de desenvolvimento mais rápido do Brasil. Então, essas navegações que tinham parcerias comerciais eram exatamente nesse ponto de que eram aliadas e no momento que um país precisasse do apoio do outro, precisasse da força do outro, o que iria acontecer? Eles iriam sempre lembrar, olha, somos amigos, somos parceiros comerciais, políticos, sociais e econômicos. Então, ó, em qualquer conflito, em qualquer guerra, em qualquer combate, temos que estar juntos. E essa foi a questão demonstrada com relação à parceria entre Portugal e Inglaterra. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, então eles tinham esses acordos, eles tinham essas alianças, tinham essas parcerias. Mas como ficava a questão econômica de cada território, de cada país? A gente tem o seguinte: a necessidade de ampliar a produção dos alimentos. O que é ampliar essa produção? É fazer com que aquele comércio que era interno, ele se torne externo. Aquele pouco produto que eles comercializavam se torne amplo, para vocês entenderem. O Brasil era o quê? Colônia de Portugal. O que Portugal explorava do Brasil? Lá no começo das capitanias hereditárias, no começo do descobrimento, nós tivemos, ó, a exploração do pau-brasil. Então, eles retiraram das nossas terras e levaram para Portugal, pau-brasil. Então, era o mercado de exportação. Quando o Brasil começou a ser dividido em capitanias hereditárias, aí o que foi que aconteceu? O mercado passou a ser interno e externo. Interno de que forma?
cultivo da cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste, os engenhos, criação de gado, região Nordeste, e aí foi se expandindo. O que foi que eles depois começaram a explorar dentro do nosso território? Tivemos a exploração do ouro, exploração das pedras preciosas, tivemos o cultivo do café, então, ouro, pedras preciosas e o cultivo do café. Lembrando vocês que estou colocando Brasil e Portugal como exemplo, porque Brasil era colônia da metrópole que era Portugal. Portugal que fazia parte desse grande processo de expansão marítima. Tínhamos também a retomada do crescimento demográfico, a necessidade de metais preciosos para suprir a escassez da moeda, ou seja, para gerenciar mais capital, mais riqueza para o território, romper o monopólio exercido pelas cidades italianas no Mediterrâneo. O que é esse rompimento? A gente viu lá no começo da nossa aula. A Itália comprava especiarias lá nos árabes, no Oriente Médio. Esses árabes eles levavam até as cidades de Genova e Veneza para serem comercializados dentro da Europa. Então, eles transportavam via terrestre essas especiarias até a Itália, essas duas cidades, mais uma vez, Genova e Veneza. Lá, os italianos ficavam responsáveis por distribuir e comercializar nas feiras. Então, os outros países, eles compravam esses produtos muito caro. O que foi que eles perceberam? Que poderiam fazer as suas navegações, já que Portugal tinha conhecimento marítimo, conhecia toda a rota marítima, principalmente o Oceano Atlântico, e saberia como sair da Europa e chegar até as Índias em grandes navios e comprar em grande escala. Assim, Portugal e Inglaterra não precisariam comprar produtos da Itália a preços muito caros. Aí você pode estar pensando, mas professor, eles não iam ter muitos gastos para sair da Europa e ir até a Índia? Sim, mas imagine o tamanho de um navio, o tamanho da caravela, quanto eles não podiam transportar, a quantidade de produtos que eles poderiam ter para o seu estoque. Então aí, no caso, já ia ter o quê? A oferta da lei da procura, a ampla concorrência, não ia ser mais a Itália o único país a ter aqueles produtos da Índia para ser vendidos na Europa, e sim a ter outros concorrentes, como Portugal, como a Itália, concorrendo com Portugal, a Inglaterra, concorrendo com a Itália, nessa questão de produtos comercializados. Então, aquele que vendesse o produto mais barato, aquele que vendesse o produto de melhor qualidade, iria lucrar mais. Estamos chegando ao fim a nossa aula de hoje. Calma, meu povo, não desliga, que eu vou fazer uma revisão rápida do que vimos. Expansão marítima europeia pode ser chamada também de grandes navegações ou expansão comercial. Ocorreu no continente europeu. Quais foram os países que fizeram parte dessa expansão marítima? Primeiro, Portugal, que foi o pioneiro, o primeiro país a fazer parte dessas navegações. Segundo, Espanha. Terceiro, França. Quarto, Inglaterra. Mas lembrando que a Inglaterra, mesmo sendo o quarto país a fazer parte dessas navegações, ele já no começo com Portugal tinha uma parceria comercial. Que parceria era essa? Os ingleses financiavam essas rotas comerciais portuguesas, porque os portugueses tinham o conhecimento náutico. Nesse período das grandes navegações, nós tínhamos também os navios piratas, principalmente os navios ingleses, que eram os navios que contrabandeavam, ou seja, eles atacavam os navios portugueses, os espanhóis, os franceses, para roubar mercadorias. Quem fazia parte desses navios ingleses, desses navios piratas, os corsários? Eram comerciantes, eram pessoas de classe pobres, não fazia parte do rei. O reino beneficiava-se com Portugal, parcerias comerciais.
Mas esses ataques piratas, esses corsários, eram o quê? Pessoas que não tinham nada a ver com a corte portuguesa. Pessoas tentando se dar bem, tentando se beneficiar. Portugal tinha o conhecimento náutico, então conhecia o Oceano Atlântico. No contorno do continente africano para chegar à Índia, era onde costumava ter os grandes naufrágios por ser mais próximo do continente antártico, onde se tinha as grandes geleiras, onde se tem os icebergs, e por isso muitos desses navios naufragavam por esse ponto. Tinha também a história, que vamos ver consequentemente em outras aulas, mas tinha também as lendas, vamos dizer assim, né? Das serpentes marítimas, que essas lendas elas foram criadas pelos componentes, vamos dizer assim, dos navios, para que eles não fossem punidos pela corte portuguesa, pela corte inglesa, pela corte espanhola, pela corte francesa, pela questão das mercadorias terem sido roubadas. Então, eles começaram a criar esse ser imaginário, essas serpentes marinhas, que na prática eram as tempestades, eram os piratas, eram os navios que naufragavam por conta de um iceberg. Então, é como se fosse, a gente falando hoje, uma desculpa. Quando eles saíam da Europa, de Portugal, com destino à Índia, eles tinham uma rota comercial a ser feita, e os produtos que eram comprados na Índia, porcelana, especiarias, que era cravo, canela, pimenta, noz moscadas, entre outros, tecidos, e eram levados para ser revendidos nas feiras da Europa. Mas antes de ter essas rotas comerciais, tinha rota que eram rotas marítimas, havia as rotas terrestres, que era realizado pelos italianos. Eles compravam dos árabes do Oriente Médio, então os árabes transportavam essa mercadoria, eles ficavam encarregados de entregar em duas cidades, Genova e Veneza. Eles entregavam essas mercadorias nessas duas cidades. Dali, a Itália ficava responsável por comercializar entre os outros países, ou seja, vender para os outros países e vender nas feiras. E eles vendiam a preço muito alto. Então, os países europeus começaram a perceber que para eles seria mais vantajoso e descobrir uma outra rota comercial, ir até a Índia, até o Oriente Médio, comprar esses produtos em grande escala e trazer de volta para a Europa e se tornar um país competitivo da Itália, que foi o que aconteceu. E durante essas navegações, durante essas rotas, por conta dos naufrágios que aconteciam no contorno do continente africano, por conta dos ataques de piratas, muitos dos navios começaram a procurar novas rotas comerciais e dessas novas rotas encontraram o quê? Um novo mundo, ou seja, o continente americano. Desse continente americano, vamos pegar o Brasil, descoberto pelos portugueses, que chamaram os nossos habitantes de índios porque achavam que haviam chegado aonde? Nas Índias. E desse ponto deu início ao nosso processo de povoamento, exploração e descobrimento. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau!